Olá, pessoal. Espero encontrar-los bem de saúde e bastante animados para a nossa terceira aula de Sociologia. Eu sou a Silvia, estudo com vocês essa matéria muito gostosa, muito interessante, porque ela fala muito de perto para a sociedade contemporânea, que é este momento que a gente vive hoje. Então, nesta unidade, nós vamos ver coisas simples, conceitos simples, mas importantes, tanto para nós, enquanto indivíduos, quanto para a sociologia, que é a matéria que nós estamos estudando. Por quê? Nós vamos falar de relações que compõem a vida social. E de imediato nós pensamos nas relações familiares, nas relações de trabalho, nas relações da escola, nas relações com os nossos vizinhos, com os nossos amigos e até com os nossos, entre aspas, inimigos. Estas são as relações sociais. E nós já vimos que conforme a sociedade vai ficando mais complexa, com mais gente, novos conflitos, isto é natural, aparecem. E a sociologia então vai estudar essas relações que fazem parte do nosso dia a dia de uma forma técnica, científica, vai organizar estas relações, classificá-las e, claro, propor soluções para amenizar os conflitos e até eliminá-los, e aí a gente ter uma sociedade melhor, mais fraterna e mais humana. Então, pessoal, convido a todos para essa nossa terceira aula de Sociologia. Vamos lá! Muito bem, a gente então já viu que a sociedade ela é formada por relações sociais. Essas relações também são chamadas interações. Então, interação é a mesma coisa que relação. Interação é um termo bastante usado na sociologia, então preste atenção nisso. Você pode ver perguntas com este termo, as interações sociais. E as interações podem ser de pessoa para pessoa, da pessoa com o grupo e do grupo entre o grupo. Ok? Então vamos agora a esse conceituar melhor este tipo de relações. Muito bom. O primeiro conceito que a gente vai estudar chama-se contato social. Como o nome já diz, é o contato que nós estabelecemos uns com os outros, tá certo? E esse contato social pode se dar de duas formas: de uma forma primária e de uma forma secundária. Então, para a sociologia, existem dois tipos de contato social: os primários e os secundários. Os primários, aqueles que a gente já sabe, já vimos. Relação com a família, com a vizinhança, é aquele que eu estabeleço, o indivíduo estabelece. Esse é o contato primário, em todas as situações, na família, na escola, no trabalho, no clube, na igreja, etc. Vamos ver agora como se dá um contato secundário, e é neste que você tem que prestar atenção. Então, os contatos primários, como vimos, são aqueles que eu estabeleço com as minhas relações muito próximas e, portanto, eles são cheios de afetividade, de sentimento. Já os contatos secundários são aqueles impessoais, porque são aqueles que eu estabeleço com as pessoas com as quais eu vou trocar ou serviços ou informações. Por exemplo, temos aí o relacionamento que eu mantenho rapidamente com o cobrador do ônibus, a menos que este cobrador seja meu amigo de infância. Aí, ok, eu posso ter um contato primário. Mas, do contrário, esta relação no dia a dia com os serviços que nós obtemos e com os serviços que nós prestamos aos outros são contatos secundários. E é importante destacar que nas cidades grandes, cada vez mais os contatos são secundários, ou seja, menos pessoais, porque você não conhece todo mundo, então você não vai com uma carga emotiva falar com estas todas as pessoas que de uma maneira ou de outra interagem com você. Então, nas grandes cidades, os contatos se tornam cada vez mais secundários e, portanto, mais distantes, podemos dizer mais frios ou o termo correto, impessoais. Aqui nós vamos ver um outro conceito que é muito usado na sociologia, que é o termo socialização. Nós já vimos que as mães, por exemplo, quando vão colocar a criança na escola, e isso tem sido feito cada vez mais cedo, para quê? Para esta criança aprender a socializar. Ela vai socializar com os amiguinhos, ela já sai da esfera da família, vai para a esfera da escola para saber conviver com as pessoas. Então, todo indivíduo, para a sociologia, ele é produto, ou seja, ele é resultado de duas espécies distintas de transmissão. O que é transmissão? Aquilo que eu dou para alguém ou recebo de alguém, aquilo que eu dou para um grupo ou recebo do grupo, certo? Uma delas é hereditária, aquela que é transmitida pelos genes, e a área que estuda isto é a genética, e a outra é o que? A transmissão social.
Qual é a transmissão social? É aquela que eu falo para o outro ou recebo dos outros, dos mais velhos, dos meus pais, dos professores, como hábitos, crenças, valores, etc. Então é importante a gente ter este conceito bem fixado na nossa mente. A transmissão hereditária é uma coisa, a genética vai estudar. A transmissão social é aquela que a sociologia vai estudar, ok? Outro termo que é muito comum na sociologia e que nós ouvimos falar diariamente pelos jornais, pela mídia, etc., é o nosso meio sociocultural. O que quer dizer isso? Ou seja, não só a nossa transmissão genética, como a nossa transmissão social, comunicativa pela linguagem, que nós transmitimos nossos valores, crenças, hábitos, etc., pode acontecer sem um ambiente. Eu preciso estar num lugar, certo? E ter um grupo ou dentro de uma sociedade onde estes valores, crenças e hábitos acontecem. Então é importante a gente entender que nenhuma transmissão genética ou nenhuma transmissão social ou comunicativa pela linguagem, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso lá na frente, podem acontecer se o homem, se a pessoa não estiver num meio geográfico, biológico, cultural e interpessoal. Ou seja, para que isto aconteça, eu tenho que estar obrigatoriamente num ambiente, num local, num espaço e convivendo com certas regras, valores e hábitos que formam o nosso modo, a nossa perspectiva sociocultural. Tanto é assim, gente, que a maneira mais fácil de eu entender o que é o contato social e como ele se dá é quando ele não existe. Ou seja, alguns indivíduos ou em alguns momentos da nossa vida nós optamos por nos isolarmos. Ou eu estou estudando muito e preciso estar focado, então eu deixo de ir a festas, de sair, etc. Ou eu sou uma pessoa religiosa e me retiro. Ou eu estou com algum problema psicológico e nesse momento eu não quero conviver. Isto com relação ao indivíduo. Agora, isto também pode acontecer de ordem social. Primeiro falei de uma atitude individual. Eu optei por estudar muito e não frequentar a sociedade porque estou focado nisso. Porém, se eu me sinto agredido pela sociedade, isto é um isolamento provocado por uma questão social. E quais são estas atitudes de ordem social que podem nos impactar? Está aí descrito em vermelho, mas todo mundo sabe. É só ter agora o cuidado de conceituar. São os vários tipos de preconceitos, como de cor, sexo, religião, etc. Então, as atitudes de ordem individual que reforçam o isolamento dizem respeito à ação do próprio indivíduo, como eu expliquei. Mas o isolamento por uma questão de que nós costumamos dizer pressão da sociedade são especialmente estas de preconceito. Preconceito de quem eu sou, de como eu me manifesto ou de como eu aparento, se eu não estou dentro do padrão tido da contemporaneidade, de beleza, de inteligência, de comunicação, do que for. Então, existem dois tipos que fazem o indivíduo isolar-se. Um que ele próprio decide e outro que a sociedade, especialmente a contemporânea, muitas vezes nos impõe. Bem, vamos entrar agora na questão da linguagem, que é a maneira, o instrumento que nós temos para nos comunicar, para interagir socialmente. É o nosso meio de conviver. E tem aí um experimento muito interessante que foi feito pelo Frederico II, imperador do Sacro Império Romano Germânico, que vocês estudaram já em história ou estão estudando. E este imperador, então, fez um experimento muito interessante. Ele reuniu um grupo de crianças pequenas e deu orientação para as babás ou mesmo para as mães: olha, vocês cuidem das crianças, alimentem, deem banho, mas não falem com elas. Em absoluto, imitam um som, nenhuma palavra. O que aconteceu? Estas crianças acabaram
falecendo. Por quê? Porque elas não tiveram este estímulo que é a comunicação. Então é como se aquele ser humano tivesse ficado restrito à sua parte animal apenas e não desenvolveu o raciocínio, não desenvolveu a razão, que é o que nos faz seres humanos. Daí se comprova, por mais este exemplo, por mais este experimento, a importância da comunicação na nossa vida. Bem, com a linguagem, então, mesmo que ela vá, a linguagem em si, a língua falada, ela vá se modificando ao longo do tempo. Então, nós falávamos um português arcaico e hoje já a nossa língua tem outras expressões, embora a raiz dela seja a mesma. A linguagem, ela também se auxilia de tecnologia. Então, um primeiro grande impacto, logo depois do advento da escrita na Mesopotâmia antiga, ali foi um salto muito interessante para a comunicação humana, porque até então, antes da escrita, nós nos comunicávamos apenas oralmente. E neste contar para o outro uma história, um fato, um registro que seria importante para que este outro soubesse, por exemplo, aprender a fazer tais coisas, processos, a linguagem, a transmissão oral pode perder muito desse conteúdo, porque às vezes a pessoa que ouve não tem uma memória suficiente para guardar toda aquela explicação. Com o advento da escrita, lá na Mesopotâmia, lá antigamente, 4.000 anos antes de Cristo, isto foi um grande avanço, porque eu passei a registrar o conhecimento, a história, a cultura em um papiro, uma pedra, numa tábua, onde for, mas aquilo ficou registrado, então o outro pode vir e ler aquilo. Este foi um grande avanço. O outro grande avanço, todo mundo sabe, foi com a invenção da imprensa pelo Gutenberg, lá no século XV. Depois, nos séculos XIX e XX, os avanços foram gigantescos, né? Porque a gente teve o telégrafo, telefone, rádio, cinema, televisão, telex, e agora, no século XX e XXI, a gente teve o quê? A comunicação por satélite no século XX e no século XXI a internet. Então veja como a nossa comunicação ela expandiu-se. Não é? Nós temos muito mais facilidades, muitos meios mais para nos comunicarmos e para checarmos informação e conhecimento. Então, essa grande interação que nós temos hoje com o mundo todo, com gente de outros países, podemos falar com gente que está do outro lado do mundo, isso é uma coisa extraordinária em termos de comunicação, de potência que nos dá a internet. Então, tem um estudioso da comunicação, que é o senhor Marshall McLuhan, e ele falou lá já nos anos 60 que o mundo tinha se tornado uma aldeia global. Por quê? A aldeia a gente remete logo a um lugar pequeno, né? Uma comunidade pequena onde todo mundo se conhece, etc. E hoje o mundo, na verdade, por maior que ele seja, com 8 bilhões de pessoas no mundo, nós podemos considerá-lo uma aldeia, porque eu consigo falar com todas essas pessoas, se eu quiser, por meio da internet. Então, a internet realmente, a gente sente isso, sabemos, e há muitos estudos e ainda não há uma grande conclusão alguma, porque nós estamos vivendo esse período. Então, vocês sabem pela história que a gente consegue falar da história quando a gente já passou aquele período, né? Nós falamos do período anterior com bastante propriedade. No momento, nós ainda estamos entendendo os reflexos da internet na nossa vida, no nosso cotidiano, porque nós estamos vivendo este momento agora. Então, mas de qualquer maneira, é uma coisa extraordinária o poder de comunicação que a internet trouxe para o mundo contemporâneo. Então, essa grande agilidade que a internet nos permite hoje faz com que os processos sociais, as mudanças sociais aconteçam muito mais rapidamente. Porque antes, para eu saber qual era a moda na França, lá no século 17, 18, eu precisava esperar chegar uma revista que vinha importada, vinha de navio, etc. Hoje não, hoje é uma coisa instantânea. E por processo a gente entende isso, esta mudança, ela vai, é alguma coisa que acontece a uma direção. Então, eu não sei se eu falei nas aulas de sociologia, não me lembro, mas assim, o processo de fazer um bolo. Eu primeiro reúno os ingredientes, aí começo, misturo isto com isto, depois, seguinte passo este, primeiro passo já deixei o forno na temperatura ideal para aquele cozimento, enfim, é um processo, é uma ordem de coisas
em direção a algo. E a sociedade é isto, ela está sempre em mudança, isso vocês também já ouviram falar, essa constante mudança. Então, processo, que é um conceito importante para a sociologia, eu vou ler com vocês. É o nome que se dá à contínua mudança de alguma coisa numa direção definida. Processo social indica interação social, movimento, mudança. Os processos sociais são as diversas maneiras pelas quais os indivíduos e os grupos atuam uns com os outros, a forma como os indivíduos se relacionam e estabelecem relações sociais, e que hoje são muito mais rápidas, porque o nosso relacionamento, as nossas relações aqui brasileiras, nós podemos transportá-las imediatamente para o outro lado do mundo. Então, o mundo sabe, olha, tal grupo social age daquela maneira, tal grupo social age daquele. E existem trocas, e isto é que dá movimento, mudança contínua à sociedade. Agora que nós entendemos que tudo na sociedade e a sua mudança constante acontece por meio de processos sociais, nós vamos ver que esses processos sociais eles podem ser associativos, como a cooperação, ou dissociativos, como a competição e o conflito. Só que a competição, a gente tem que ter em mente, por exemplo, um jogo esportivo, futebol, vôlei, xadrez, vamos dizer assim. A competição, ela pressupõe regras, certo? A gente sabe, olha, os jogadores no campo de futebol vão ser 11 de cada lado, tem uma regra, se passar da linha impedimento, etc, etc. Então, supõe regras. E por mais que eu tente vencer o meu adversário na competição, eu não quero aniquilá-lo, não quero acabar com ele, com a vida dele. Da competição pode sair até algo muito bom, eu aprendo com o meu adversário. Não é? Porque se eu perdi, eu falo, puxa, onde eu perdi? O que eu fiz de errado? Onde eu não fui hábil o suficiente para que eu fosse derrotada nesta competição? Há um aprendizado. Já o conflito não. O conflito acontece quando não há possibilidade nenhuma, é totalmente dissociativo esse processo e este conflito ele fica exacerbado, ele supera a competição. Né? Nós vamos ver mais detalhadamente esses processos todos aqui na frente. Vamos lá. Então, a cooperação, que é um termo belíssimo, ela se dá de duas formas. De uma forma direta, quando eu, por exemplo, me reúno com a minha família e vou pintar a casa, ou com os meus vizinhos para ajudar a fazer um mutirão de uma casa popular. E de uma forma indireta, quando as relações são um pouco mais distantes, e nós temos um exemplo aqui muito bonito do agricultor, ele colhe aquilo que vai ser o alimento de nós todos, se não somos agricultores, do professor, do médico. Esta é uma relação de cooperação indireta, mas ambos fazem coisas que servem uns aos outros. Tanto os filhos deste agricultor vão estudar com o professor que consumiu os seus legumes, tanto o médico vai consumir os legumes produzidos por este agricultor e este agricultor se utilizará dos serviços médicos. Então, esta é a cooperação. Já o conflito, ele sempre existe nas relações humanas, né? Isso nós vamos ver também mais detalhadamente, mas a gente percebe, sempre existe um conflito. Seja na competição, mesmo na cooperação pode haver, porque eu digo, olha, vamos começar a fazer primeiro isto, e vocês dizem não, no mutirão da casa eu acho que é mais importante a gente primeiro separar todos os materiais. É um pequeno conflito, mas a gente chega a um consenso. Vamos imaginar esse conflito uma coisa maior, quando duas nações estão à beira de declarar uma guerra. Existe a negociação, a diplomacia. Então, esse conflito, quando ele é parcial, eu consigo chegar a um acordo. Não há guerra, ambos perdemos parte dos nossos direitos e vamos manter a paz. Quando o conflito é total, é quando não há solução, e infelizmente é isso que toda a sociedade deveria evitar, e nós, como seres humanos, temos que trabalhar para isso, evitar esse conflito total, que é quando se chega às vias de fato, como se diz, a força física, a força bruta, a guerra, a batalha. Isto não deve acontecer. A gente tem um outro conceito aqui que faz parte do processo da vida social, que são os problemas sociais.
Então, quando a gente fala quais são os problemas sociais, nos vem à mente uma série deles, né? Pobreza, miséria, etc. Mas há algo também mais específico, né? Então, para a sociologia, uma questão fundamental diz respeito à ideia de discriminação entre os grupos sociais, bem como a maneira como as sociedades no mundo vivem e os homens desfrutam dos bens e das oportunidades na vida social. Então, a gente pode dizer que um problema de relações humanas é um problema social. Porque, ok, a pobreza é um problema social gravíssimo, talvez o maior deles, a mortalidade infantil são sérios problemas. E isto acontece, isto é um fato. Agora, por que eles acontecem? Então, em muitos casos, a discriminação, o preconceito está na base desses grandes problemas sociais que aparentemente parecem impossíveis de serem resolvidos. E diz, nossa, isso é tão grande, isso sempre vai existir. Calma lá. Na raiz destes problemas estamos todos nós, que estamos em conflito e que precisamos resolver o nosso conflito, como nós acabamos de ver. Então, gente, dito de uma melhor maneira, de uma maneira mais conceitual, um problema social existe quando a capacidade de uma sociedade organizada para ordenar as relações entre as pessoas parece estar falhando. É quando a sociedade está doente, certo? Porque se eu sou organizado, eu sou uma sociedade, já sou evoluído e tenho problemas sociais gravíssimos, como assim? Nós estamos falhando. E aí eu disse, na raiz do problema grande estamos todos nós, somos coniventes, estamos participando desse ato falho, precisamos nos corrigir. Aí diz, ah, mas isso é um tema batido. Se cada um fizer a sua parte, todos esses problemas sociais estariam diminuídos. Se eu não tenho preconceito, se eu amo literalmente o meu próximo, se eu o vejo como um igual, eu vou evitando, vou diminuindo esses problemas sociais. Tá certo? Então, nós fracassamos na transmissão desses valores humanos de uma geração para outra. Então, nós todos somos responsáveis pela delinquência juvenil, nós todos, como sociedade, somos responsáveis pelo desvio de verbas públicas, na medida em que eu não me manifesto, eu não vou falar, eu esqueci em quem eu votei, eu voto no corrupto novamente. É o meu comprometimento. Ah, mas isso é uma conversa que não vai resolver. Vai sim. Demora. Pode demorar, mas cada vez nós vamos tendo mais consciência, vamos percebendo o que nós devemos fazer enquanto indivíduos num grupo, numa sociedade, vamos tomando atitudes melhores e esses problemas vão diminuindo, certo? Então, diz aí, o processo histórico tem mostrado como uma tendência marcante a diferenciação e a crescente complexidade da sociedade. É verdade, cada vez mais gente, aquilo que a gente falou, cada vez mais grupos vêm exigindo, felizmente, os seus direitos e estes direitos vão sendo dados. Então, cada vez mais há uma interação. É um processo lento, demorado, mas cada vez há mais interação entre todos os grupos que se sentiam ou se sentem oprimidos ou com menos direitos e vão em busca exatamente desses direitos, porque todos somos iguais. Então, a sociedade ela tem grandes problemas, mas também vai apresentando as soluções. Né? Esse jogo de pressão que vai se fazendo para que essa sociedade evolua. Então, dentro do conflito, há o conflito parcial e vamos cedendo e superando as nossas desavenças para entrarmos em cooperação e numa cooperação onde todos participemos para chegar a um consenso. Então, em poucas palavras, depende de todos nós a superação dos conflitos e, de consequência, a superação dos problemas sociais. Muito bem, pessoal, para encerrar nossa aula, um resuminho muito breve do que vimos. Começamos estudando a vida social e toda a sua complexidade. Falamos do contato social, que eles podem ser primários e secundários, os contatos que nós estabelecemos. Falamos de socialização, a transmissão de genes fica a cargo da genética e a transmissão social por nosso intermédio, através dos nossos valores, crenças e etc. Falamos do isolamento, o isolamento que pode se dar
por vontade do próprio indivíduo, por qualquer razão, e quando ele sofre pressão da sociedade via preconceito, marginalização, etc., este indivíduo se isola. Falamos da comunicação, que evoluiu muito desde os tempos da escrita até os dias da internet. Falamos também dos processos sociais, que são mudanças contínuas da nossa sociedade. Dentro dos processos sociais, nós vimos que temos a cooperação, a competição e o conflito. E por fim, falamos dos problemas sociais, que é quando a sociedade falha. Nós temos grandes problemas sociais porque a nossa sociedade está doente e compete a todos nós, enquanto indivíduos que fazemos parte de um grupo e de outro e interagimos com outros grupos e todos os grupos formam a sociedade, de participarmos efetivamente, fazendo a nossa parte para irmos diminuindo estes problemas sociais até que eles realmente desapareçam. Vamos assim pensar positivamente para que um dia isso aconteça. Vamos fazer a nossa parte. Então, um abraço para todos, bons estudos, façam os exercícios, nos veremos na próxima aula. Até lá!